Quando nós olhamos o profeta Daniel, dizendo no capítulo 9, verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade, o santuário, e o seu fim será como um dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício, oferta de manjares. Queridos, quando nós olhamos uma linha de tempo, podemos imaginar uma linha de tempo profético. Nós já estudamos parte desta profecia sábado passado, sábado atrasado. Olhando então a linha do tempo, nós vemos o anjo dizendo a Daniel os grandes eventos políticos da história da humanidade, os grandes eventos religiosos também, os grandes eventos que marcaria o ministério de Jesus. Esta profecia das 70 semanas, das 2.300 tardes e manhã. Então, o anjo diz, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Esdras, no capítulo 7, verso 13, ele diz bem claro, por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir a Jerusalém, vá. Vá. E ali, quando nós olhamos o livro de Esdras, Neemias, nós vemos então uma grande leva de judeus cativos saindo de Babilônia, agora no reinado de Esdras, de Ciro, de Dario, e Ciro também, e eles vão a Jerusalém para reconstruir Jerusalém, que tinha sido totalmente ou parcialmente destruída pelo Império Babilônico. E agora, Esdras, ele diz que esse decreto foi assinado por Artaxerxes, deixando que o povo cativo voltasse a Jerusalém para a reconstrução de Jerusalém. Então, quando se olha nos anais históricos, esse decreto ele sai no outono de 457 a.C. E a Bíblia diz 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas vezes 7 dias, 49 dias, anos proféticos, 49 anos, a reconstrução de Jerusalém, que vai por volta do ano 457 ao 408 aproximadamente. Então Jerusalém foi reconstruída pelos judeus, a reconstrução de Jerusalém. E a partir do ano 408, a Bíblia diz, até ungido haverá 7 e 62 semanas, mais 483 anos. Quando nós pegamos do ano 457 e vamos zerando, porque a contagem era regressiva, 457, 456, 450, né? E vamos regredindo, nós vamos ao ano zero. Mas se os historiadores dizem que não houve o ano zero. Então, 457 menos os 483 dos 490, nós vamos ao ano 27. No ano 27 foi exatamente o ano do batismo de Jesus. O ungido, que a Bíblia fala na profecia, o ungido do ano 27, Jesus Cristo, o Messias, ele foi batizado. E a Bíblia fala desse momento como a unção de Jesus, onde João Batista o batiza e uma voz fala do céu, este é meu filho amado em quem me comprazo,
em quem tenho prazer, e o Espírito Santo desce em forma de pomba, né, sobre Jesus. Então ali a unção de Jesus, onde ele inicia então o seu ministério. E temos algumas outras provas na Bíblia que do ano 27, que foi o batismo de Jesus, sim. Lá no livro de Lucas, no capítulo 3, verso 1, no 15º ano do reinado de Tibério César, o 15º ano do reinado de Tibério César, deu-se exatamente no ano 27. Jesus foi batizado no 15º ano do reinado de Tibério César. E exatamente no outono do ano 27, Jesus foi batizado, né? E aí nós vemos Lucas 3:21, quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se do céu uma voz que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, até aproximadamente seus 30 anos, ele trabalhou na carpintaria do seu pai, e lá em Nazaré. Mas aos 30 anos, Jesus apresenta-se por volta dos 30 anos, porque Jesus nasceu antes do ano 1, não existia o ano 0, veio regredindo, ano 1, aí começa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sucessivamente. E hoje estamos no ano 2021. Mas no ano 27, cumprindo exatamente os 483, 7 semanas e 64, 7 semanas e 62 semanas, igual a 69 semanas, 483 anos profético, Jesus foi ungido, ele foi batizado. Até os 30 anos ele trabalhou na carpintaria com o seu pai, e daí ele começa a exercer o seu ministério, que foi o ministério de aproximadamente 3 anos e meio. E ali ele apresentou-se como Messias. Apresentou-se como não? Apresentou o Messias. Ele era o Messias, ungido pelo Espírito Santo. Portanto, os eventos do esquema divino, eles sucederam exatamente como a previsão bíblica. Daniel capítulo 9, verso 25, sabe e entende, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o príncipe, até o ungido, o príncipe, que era o batismo de Jesus, serão 62 semanas e 7 semanas, que é igual a 69 semanas, 483 anos. E depois das 62 semanas será tirado o ungido, percebe? Depois será tirado o ungido. Ou seja, o que significa isso? Jesus seria crucificado por nós, os pecadores. Por isso diz, e depois ele seria tirado, o ungido seria tirado. Depois das 62 semanas, o Messias seria morto. Não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. 39 anos e meio após a morte de Jesus, a cidade de Jerusalém foi praticamente destruída por Tito, lá no ano 70, cumprindo-se mais uma parte da Bíblia, tá certo? Da profecia bíblica. Isto já estava previsto. Tito invade Jerusalém, destrói por completo o santuário, e é onde que a profecia diz, e o santuário, seu fim, será como uma inundação. Milhares de judeus foram mortos pelos soldados de Tito, lá no cerco de Jerusalém, e até ao fim, diz a profecia, ia continuar havendo guerras, determinadas assolações, e é o que nós vemos, a Bíblia se cumprindo então ao pé da letra, ok? O santuário terrestre ele seria destruído por causa da crucifixão de Cristo, por causa da rejeição do Messias. O povo rejeitou o Messias. Ele, o Messias, firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sim, ele firmaria um pacto com muitos por uma semana. Com muitos, por quê? Porque nem todos aceitariam o seu pacto.
certo? 69 semanas das 70 semanas que estava determinada sobre os judeus haviam se acabado. Passou-se as 7 semanas, reconstrução de Jerusalém, que vai até no ano 408, mais 62 semanas, que vai até o batismo de Jesus. E agora teria mais uma semana para completar as 70. E esta uma semana, ela se cumpre do outono do ano 27, do batismo de Jesus, que vai até mais, então, veja bem, outono de 27, se você fazer os cálculos, vai para o outono ou a primavera de 34. Primavera de 34. Mas na metade da semana faria cessar o sacrifício, exatamente isto. No ano 31, Jesus morre na cruz do Calvário. Jesus é crucificado. Na primavera do ano 31, Jesus é crucificado lá na cruz do Calvário. Ele firmaria um eterno concerto através do seu sangue derramado na cruz. Ele seria crucificado e faria cessar o sistema sacrificial judaico. E foi isso exatamente que aconteceu. Cumprindo-se exatamente as 69 semanas e meia semana, ele faria cessar o sacrifício. Jesus morre exatamente no ano 31, cumprindo ao pé da letra a profecia de Daniel. Sim, o livro de Daniel é a profecia também sobre o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo por mim e por você. Jesus foi sacrificado. Exatamente naquela sexta-feira que antecedia a Páscoa judaica. Ali quando o sacerdote estava com o cordeiro na mão para ser sacrificado, naquele grande dia, o grande dia da crucifixão de Jesus, quando o véu do santuário se rasga de alto a baixo, quando Jesus na cruz do Calvário diz, está consumado. Sim, impressionante a gente ver a clareza da profecia bíblica. Daniel ele profetizou que exatamente ali naquele dia da Páscoa, quando o sumo sacerdote estivesse oferecendo o cordeiro pascal diante de Deus, Cristo estaria sendo crucificado lá na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo afirmou que Cristo é o nosso cordeiro pascal, e ele foi sacrificado por nós exatamente conforme a profecia bíblica na metade da semana de anos proféticos. É impressionante, então, Jesus ficou claro que a vida de Jesus, ou que a pessoa de Jesus, era mais do que um homem, mais do que um bom homem, mais do que um sábio, mais do que um filósofo. Jesus era mais do que um professor de religião. Ele é divino, o divino Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, morto pontualmente, profeticamente por nós, morto pelos nossos pecados, como a profecia bíblica já havia previsto. E podemos confiar nesse Cristo, meu amado, querido ouvinte. Podemos ter fé no seu livro sagrado, que é a Bíblia. Ele é o Messias, ele é o Salvador da humanidade. A Bíblia diz que, de acordo com a profecia de Daniel, o concerto com os judeus iria terminar. Eles rejeitaram a Jesus. Ele veio para o que era seus e os seus o rejeitaram. 70 semanas estava determinada sobre eles. Sim, se eles fizessem um pacto, uma aliança de fidelidade a Deus, de aceitação, de abraçar o Filho de Deus, eles continuariam sendo o povo de Deus. 70 semanas estão determinadas, ponto final. Sim, no final dos 490 anos, exatamente no ano 34, os judeus eles selariam seu destino como povo de Deus. Logicamente, como povo, como nação, como indivíduo, eles continuariam fazendo parte do povo de Deus,
sim, mas como nação, selaria o seu destino. Qualquer pessoa muçulmana, indiana, judeu, cristão, qualquer pessoa do mundo, ele só é salvo através do sangue de Cristo. Mas os judeus não seriam mais aquela nação favorecida, não seriam mais uma nação que teria os oráculos divinos exclusivamente para eles. Sim, no ano 34, Estevão, o primeiro mártir, ele foi apedrejado. Os líderes judeus rejeitaram o evangelho, e esse evangelho então passou a ser disseminado entre os gentios. E nós vemos essa narrativa no livro de Atos, quando o sumo sacerdote fez um discurso no apedrejamento de Estevão. Eles, na verdade, renunciaram à fé cristã deles, renunciaram à fé em Jesus Cristo, rejeitando o Messias e apedrejando os seus profetas, os seus apóstolos. E ali Estevão foi morto. A Bíblia diz que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Estevão estava ali, vamos dizer assim, finalizando o momento profético das 70 semanas. Ali dá o fechamento das 70 semanas. A rejeição por completo da nação de Israel como nação escolhida, como a nação privilegiada por ter os oráculos divinos. E agora, então, o evangelho, ele passaria a todas as nações. Todos seriam agora escolhidos para representar o Cristo morto, o Cristo ressurreto, o Cristo que subiu ao céu e assentou-se à destra do trono e intercede por nós. Sabe, queridos, a nação de Israel foi rejeitada como nação, não como indivíduo. Nós precisamos de entender isso. A nação de Israel nunca será salva como nação. Eu sou judeu, então tenho a salvação. Não, eles são salvos como eu e você, como aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Muitos pregam essa teoria por aí, mas a Bíblia diz que nós somos salvos apenas pelo sangue de Cristo, aquele que crê em Jesus. Se os judeus não crerem em Jesus, se não aceitarem o seu sangue que tira o nosso pecado, eles não poderão ser salvos, porque todos que forem salvos só serão salvos pelo sangue de Cristo. No ano 34, com a morte de Estevão, sela o destino da nação de Israel como nação, não como indivíduos. Todos os indivíduos que aceitam a Jesus, eles serão salvos. E aí, a profecia não para aí. Cumpre-se ali no ano 34 apenas a primeira parte, as 70 semanas. Sobra-se das 2.300 tardes e manhã, ainda 1.810. Se você somar 1.810 mais 490, nós vamos ter os 2.310. Aliás, 2.300 tardes e manhã. Então, até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado, diz Daniel. O anjo revelou que a purificação do santuário aconteceria no final dos tempos. Já que um dia profético é igual a um ano literal, os 2.300 anos nos levam até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Mas como que nós podemos descobrir isso? 2.300 anos da profecia, menos 490, que já estudamos, que finaliza no ano 34, temos então 1.810 anos. Os primeiros 490 terminaram no ano 34. O restante, os 1.810 anos, refere-se ao povo de Deus no fim dos tempos. Exatamente isso. E se adicionarmos o ano 34 mais 1.810, nós vamos chegar ao ano de 1844. A profecia das 2.300 tardes e manhã, ela cumpre-se exatamente no ano de 1844. O que, Daniel? Exatamente isso. Então, em outras palavras,
Se iniciarmos a profecia, como diz a Bíblia, né? Pegando exatamente o pé da letra, que começa no ano 457 da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Mais 2.300 dias nós vamos para o ano de 1844. E esse período de 1810 anos depois do ano 34, nós vamos para um período chamado na Bíblia de final dos tempos, onde ocorre o juízo final antes da vinda de Jesus. Ao cabo dos 2.300 anos, a verdade sobre Jesus, o Cordeiro morto, nosso sumo sacerdote, a lei de Deus, seria restaurada. Por isso que a Bíblia diz que o santuário será restaurado. O santuário será purificado. Até 2.300 dias, Deus estabeleceria o seu juízo sobre as nações. Fracos e fortes seriam julgados e achados culpados ou inocentados. O povo de Deus será purificado e exaltado diante do universo. Começando em 1844 de nossa era, assim como se fazia no antigo santuário hebreu, o povo de Deus se reuniu em oração durante o dia de julgamento. Abriram seus corações para ser purificado pelo sangue do Cordeiro, por ter os seus pecados perdoados e receber a misericórdia divina, misericórdia de Deus. Eles examinaram os seus corações para ver se não havia nenhuma rebeldia oculta contra Deus. E eles confessaram todos os seus pecados, isso se referindo aos mileritas do ano de 1844. Eles diziam: Senhor, perdoa-nos, purifica-nos. Na última hora da história terrestre, Deus convida homens e mulheres a virem a Ele. E estamos vivendo no tempo final, no juízo final. 1844 para cá, podemos com certeza chamar o tempo do fim. O juízo de Deus começou. O juízo de Deus começou. Ele está no santuário celestial, intercedendo por nós, mas também oficializando o seu juízo, porque no dia da sua volta, toda sentença estará pronta. Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, ou apartai-vos de mim para o fogo eterno. O juízo de Deus estará pronto. Ele não fará nenhum julgamento no dia da sua volta, já estará feito. Nós chamamos isso de juízo investigativo. E no dia da sua volta, ele tem a sentença em suas mãos. E esta profecia do santuário terrestre tem a ver com a restauração da verdade sobre o juízo, restauração sobre as verdades da palavra de Deus, purificação do santuário, ou seja, as verdades sobre o santuário seriam purificadas. Por exemplo, passou-se mais de 1260 anos de escuridão espiritual, grande escuridão espiritual, aonde as verdades foram lançadas por terra, aonde as verdades foram obscurecidas, a famosa Idade Média, onde eram proibidos a adoração ao verdadeiro Deus, aonde as pessoas tinham que fugir, se esconder nos montes, nas cavernas, para poderem adorar a Deus. Não poderiam adorar a Deus em público, tinham que seguir as ordenanças da igreja mãe daqueles dias, que tinha autoridade para considerar aqueles que não obedecessem às suas ordens como hereges. Então, agora no cumprimento da profecia, as verdades seriam restauradas, purificadas. Com o advento da reforma, isso mesmo, com os grandes reformadores, as grandes verdades da palavra de Deus começam a vir à tona, restaurando-se assim as grandes verdades da palavra de Deus. Isso é que é importante nós vermos no cumprimento dessa profecia. Era profético que o mundo passaria obscuramente por um período de tradições, de costumes. Agora, essas verdades seriam restauradas.
As tradições humanas seriam apontadas e colocadas no lugar as verdades da palavra de Deus. Verdades que foi perdida durante os séculos, foi obscurecida por tradições e doutrinas humanas. A verdade de que nós somos salvos por Cristo, que as boas obras não nos podem salvar. A verdade de que em qualquer preocupação ou dificuldade porque passamos, precisamos não de um sacerdote terreno, mas nós temos um sacerdote celestial. Por muito tempo o sacerdote terreno foi apenas ele, o sacerdote humano. Todos deveriam buscar o sacerdote humano. Vocês talvez estejam pensando ou entendendo o que eu estou dizendo. O sacerdote humano deveria ser adorado e respeitado. As verdades, entre aspas, estavam em suas mãos. Ou obedecem, ou são punidos como hereges, punidos na fogueira, punidos com as feras da terra, nas arenas, fugitivo pelos campos, pelos montes. Sim, meus queridos, a verdade precisava de ser restaurada. A verdade sobre a lei de Deus, a verdade sobre o santuário celestial, onde só Cristo ministra por nós, onde nós temos um único sumo sacerdote, Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados. A verdade de que devemos confessar os nossos pecados a Jesus, não ao homem. Não ao homem, porque só Jesus tem o poder de perdoar pecado. Foi ele que morreu para nos perdoar. A verdade sobre o sábado seria restaurado. A verdade sobre a lei de Deus seria restaurado. As verdades sobre a volta de Jesus seria restaurado. As grandes verdades proféticas seriam restauradas. A verdade sobre a fidelidade na palavra de Deus, somente as escrituras seriam restauradas. As tradições precisariam de ficar de lado. Sim, a restauração, a purificação da terra tem referência à restauração de todas as verdades da palavra de Deus. O protestantismo, ele foi muito bem com a restauração da verdade até um certo período, até um certo ponto, mas o protestantismo deixou alguns pontos das grandes verdades da palavra de Deus a serem restauradas. Eles não restauraram toda a verdade, restauraram parte da verdade. E nós precisamos de restauradores de brecha, restauradores de vereda, precisamos de restaurar toda a verdade. Sim, meus queridos, você pode perguntar, Daniel, então já faz mais de 150 anos que se cumpriu essa profecia e o fim ainda não veio? Não, a Bíblia não diz que cumprindo as 2.300 tardes de manhã chegaria o dia da volta de Jesus. Não é isso que a Bíblia diz. Para Noé, ele diz, Noé, pregue 150 anos, ou melhor, 120 anos, né? Noé, pregue 120 anos. 120 anos Noé pregou sobre os juízos que viria. Nós estamos há mais de 150 anos pregando sobre a vinda, mais de 170 anos, né? Sobre a vinda de Jesus, sobre o juízo de Deus. Jesus ainda não voltou. Não significa que cumprindo as profecias das 2.300 tardes de manhã, Jesus voltaria, não. Mas nós temos essa grande responsabilidade de pregar que Jesus voltará, que o juízo de Deus está acontecendo. Jesus veio como estava previsto pela primeira vez. Ele foi batizado como estava previsto na profecia no ano 27. Ele foi crucificado no ano 31 como estava previsto na profecia. O evangelho passou a ser pregado aos gentios ali a partir do ano 34. Não houve mesmo um pequeno erro nas profecias, meu querido ouvinte. Desde 1844 podemos contar o tempo regressivamente. O tempo está acabando. Não é por acaso que os últimos dias o evangelho tem avançado às mais distantes fronteiras da terra. O evangelho tem avançado, porque esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Deus está abrindo as portas para que os evangelhos alcancem
os mais distantes rincões, a cada homem, a cada mulher, para que ocorra o fim. As profecias não têm falhado. A primeira vinda de Jesus não falhou. A profecia das 2.300 tardes de manhã não falhou. A segunda vinda de Jesus também não falhará. Tenha certeza disso, meu amado. Jesus voltará. A profecia ela é tão clara, ela é tão verdadeira. Não duvide da palavra profética. Ela vem se cumprindo ao pé da letra. E o juízo de Deus começou. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó cristão. Prepara-te, nações, povos, para encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus vai voltar. E eu querendo ou não, nós vamos encontrar com ele. Se você estiver preparado, ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai. Se eu e você não estivermos preparados, ele vai dizer, afastai-vos de mim. O juízo já começou. Ele virá para dar o galardão e a recompensa aos seus servos e os profetas e para destruir os que destroem a terra. Creia na profecia, creia em Jesus, viva para Jesus, amém? Vamos orar, Pai querido, obrigado pela tua profecia. Ela tem sido tão fiel, cumpriu-se ao pé da letra, continua cumprindo. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos chama. O Senhor é o nosso Cordeiro Pascal. O Senhor é o nosso único sumo sacerdote. O Senhor intercede por nós e nos limpa de todo o pecado. Obrigado, Pai, por essa salvação em Jesus Cristo. Toma cada um de nossos queridos ouvintes nesta manhã em tuas mãos. Fortaleça-nos na fé, dá-nos cada dia esperança em ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, um forte abraço. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.